Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. As cartas de Paulo já acabaram, a gente viu Hebreus outro dia e hoje nós veremos a carta de outro cara muito bom, que é Tiago. A gente pode resumir a carta de Tiago da seguinte forma: provas de uma fé genuína. Na vida a gente é confrontado o tempo todo, a gente tem dificuldade, a gente tem provações que provam, que testam a nossa fé. E dependendo de como a gente reage a isso, se a gente dá uma resposta adequada, certa, ou se a gente falha, isso indica que nossa fé está madura e aprovada, ou que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa parar de ser crianças na fé e realmente se tornar homens na fé, mulheres na fé, gente madura, gente adulta na fé. O versículo-chave da carta de Tiago se encontra no segundo capítulo, versículo 17 e versículo 26, que falam o seguinte: como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. E o 26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. A nossa fé ela é demonstrada por aquilo que nós fazemos. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma laranjeira vai dar laranja. Se nós somos cristãos que temos uma fé em Jesus Cristo, nós devemos demonstrar boas obras. As nossas boas obras são aquelas coisas que revelam quem nós somos, o nosso caráter e se a nossa fé é madura. E essas boas obras, elas não garantem nossa salvação. Na verdade, elas são resultado da salvação que nós adquirimos em Jesus Cristo. O autor da carta de Tiago é o apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus. Os destinatários dessa carta são os judeus da dispersão. Quem é essa galera? Após a morte de Estevão, você pode ver isso no livro de Atos, os judeus são perseguidos em Jerusalém e eles têm que se espalhar, se dispersar naquela região. Essa galera que era o foco, que era o alvo da carta de Tiago. Ele estava em Jerusalém quando ele escreveu essa carta, entre o ano 45 e 49 a.C. A gente dividiu a carta de Tiago em 7 partes, que nem a alma do Voldemort e nas Horcruxes do Harry Potter. São 7 também. A primeira delas, não das Horcruxes, a primeira parte nós chamamos de o teste das provações, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18, onde a resposta certa para as nossas provações é uma busca em humildade por sabedoria de joelhos diante do nosso Deus. A segunda parte nós chamamos de teste da recepção da palavra, que é o capítulo 1, versículo 19 até o versículo 26, onde uma prova de ira ou uma luta contra o pecado da ira, a resposta certa para isso é nós botarmos em prática a palavra de Deus, é deixarmos de sermos apenas ouvintes para praticantes daquilo que você lê, daquilo que você aprende da palavra de Deus. A terceira parte nós chamamos de teste de imparcialidade de boas obras, que é o capítulo 2 inteiro, onde a gente percebe que numa luta contra o preconceito, o pecado do preconceito, uma prova de preconceito, a resposta certa a isso é uma fé prática, é as pessoas perceberem as nossas boas obras e perceberem quem nós somos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. A quarta parte nós chamamos de teste de autocontrole, que é o terceiro capítulo inteiro. Então todos os pecados, as provas relacionadas à língua, como mentira, fofoca, sei lá, tudo relacionado à língua, a resposta certa a isso é buscar sabedoria em Deus e mudar os nossos pensamentos, ter uma renovação da nossa mente em Jesus Cristo, em Deus, e ter pensamentos do alto e não pensamentos terrenos. A quinta parte nós chamamos de o teste de humildade e dependência, que é o capítulo 4 inteiro, onde a gente percebe que na luta contra o egoísmo, contra a arrogância, a resposta certa a isso é viver em humildade diante de Deus, declarando que Ele é o Senhor, que Ele é o juiz, que Ele é o soberano, entendendo que a história não gira em torno das minhas vontades, dos meus desejos, mas a história que está sendo contada é sobre Deus, Ele é o personagem principal. A sexta parte nós chamamos de o teste de justiça. Na luta contra o pecado da avareza e da ganância, a resposta certa a essa prova é você viver em dependência de Deus, entendendo que Ele é o provedor e a gente tem que depender e confiar nele e esperar pacientemente. A sétima parte nós chamamos de o teste da oração, que é do capítulo 5, versículo 13 até o final do capítulo, onde a gente percebe que na luta com a dificuldade em lidar com a disciplina de Deus, quando a gente desobedece, existem consequências, a nossa reação a essa prova deve ser de oração e dependência diante de Deus, declarando que a gente confia totalmente no amor dele. Fatos interessantes.
Apesar de ser meio-irmão de Jesus, Tiago só entregou a vida a ele, só confiou de forma total em Jesus depois de sua ressurreição. Ele se tornou um cara exemplo, um cara referência, ele se tornou um dos pastores e líderes em Jerusalém. Ele era conhecido como o Justo ou Tiago Joelhos de Camelo, por ser uma pessoa, um homem de muita oração, que passava muito tempo do dia dele em oração de joelhos. E, infelizmente, no ano 62 depois de Cristo, ele morre apedrejado na cidade de Jerusalém. Durante a Reforma Protestante, uma mudança grande que aconteceu na história da igreja, algumas pessoas não consideravam a carta de Tiago como palavra de Deus, porque eles achavam estranho essa ênfase dele em obras. Porque a gente estava no momento ali na Reforma de entender que era a fé que salvava a gente, a fé e confiança em Jesus, e não aquilo que a gente fazia de bom, como era visto antes da Reforma, né? Então, com esse medo dessa tensão e algumas pessoas não interpretando direito a carta, eles rejeitavam ela. Mas aí depois, com o tempo, após estudarem um pouco mais, entenderem o que Tiago estava querendo dizer, o que Deus estava falando por meio de Tiago, eles perceberam que sim, a carta há 54 imperativos em 108 versículos. O que são imperativos? São ordens, são falas práticas. Então a gente percebe que a carta de Tiago é uma carta extremamente prática, é você viver a sua fé de forma visível para as outras pessoas. Mais pesquisa. Existe uma contradição entre fé e obras? Paulo está falando uma coisa e Tiago está falando outra, porque Paulo fala sobre salvação pela fé. E Tiago fala que a nossa fé é demonstrada pelas obras. Explica para mim isso daí. O que significa ungir com óleo? Você encontra isso no capítulo 5, versículo 14. Explica para mim. Indicações. Aqui embaixo tem um link para o canal do Bible Project, para você entender um pouco melhor sobre Tiago, inclusive vai te ajudar também a responder mais pesquisas sobre essa questão da fé e obras e também do lance do óleo lá de ungir. Beleza? Então clica aqui e aprende um pouco mais. Valeu, galera, muito obrigado por mais um vídeo, por vocês estarem aqui. Espero que vocês estejam aprendendo, mesmo em meio à pandemia, à quarentena, todo mundo fechado em casa. É importante você estudar e aprender um pouco sobre a Bíblia e viver ela de forma prática, que foi o que nós aprendemos com o nosso amigo Tiago. Vejo vocês no próximo vídeo.